Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui para continuar aquelas discussões de feudalismo e distributivismo, como aconteceu recentemente, ou feudalismo e anarcocapitalismo, como aconteceu há um tempinho mais atrás aí. Dessa vez eu discutirei a coisa mais no cerne da questão. Feudalismo é uma ideologia política em si? E sim, esse assunto me chamou muita atenção, principalmente agora que eu já editei e postei esses dois vídeos, um mais recentemente, outro mais antigo, mas me veio a ideia, mas velho, por que as pessoas pensam que feudalismo é uma ideologia? Porque pensa só, você consegue imaginar alguém se dizendo, não, eu sou feudalista, eu bato no peito, eu tenho orgulho de acreditar no feudalismo? Cara, honestamente, eu só vi gente fazendo isso pra zoeira, até hoje. Ah, mas não existe medievalismo político? Por sinal, tá aí um próximo tópico que eu irei gravar em outro vídeo. Mas o que eu posso dizer é que medievalismo político não significa acreditar no feudalismo ao pé da letra, ou nos ideais, ou na forma de organização social do feudalismo em si. Eu diria que o medievalismo político tem muito mais a ver com questões religiosas ou institucionais ligadas à Idade Média do que propriamente a instituição do feudalismo em si. Então são coisas um tanto quanto diferentes. Mas feudalismo é uma ideologia? Olha, se a gente quiser brincar e racionalizar hoje, eu poderia dizer até que dá pra dizer que é, ou que dá pra ser uma ideologia. Mas feudalismo, na prática, ele é um sistema político, um sistema de poder. Novamente, eu gosto de chamar de sistema de poder e não de sistema econômico, porque as pessoas fazem uma séria confusão de sistema econômico com sistema político. Então eu chamo de sistema de poder para dizer que é baseado numa coisa política, assim. Uma organização social, mas não uma organização econômica em si da sociedade. E é isso que o feudalismo é. Um sistema de poder, um sistema de organização social baseado na propriedade privada da terra, em que seu legítimo proprietário a governa. Isso difere o feudalismo dos demais sistemas políticos. Porque a definição básica dele é que tem o nobre é guerreiro, e por isso o nobre consegue defender a terra. É guerreiro no sentido literal, por isso é uma coisa que, honestamente, eu detesto esse sinônimo de guerreiro no sentido figurado, porque, cara, não faz o menor sentido comparar um cara que pega em armas e vai pra guerra pra defender o que é dele, pra matar quem precisar, pra poder defender o que é dele, de um cara esforçado. Eu acho que não tem o menor sentido comparar as duas coisas, mas ele é o guerreiro no sentido literal da coisa. Ele realmente pegava a espada, ia pra guerra, cortava a cabeça do inimigo que tentasse tomar a terra dele. E era isso que o fazia nobre, e era isso que fazia a terra dele ser dele. A capacidade de poder defendê-la. Então, basicamente é isso. O nobre era o dono da terra porque ele era o legítimo dono e o cara que conseguia efetivamente ser dono dela. E por isso ele a controlava. Só que, lógico, o ser humano é um ser limitado. Então ele não consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Fica parecendo eu tentando cuidar do projeto feudo, que tenta fazer de tudo um pouco e fica sobrecarregado e depois não consegue nem conversar com os próprios amigos direito. Ou sequer dar atenção para a própria família, muitas vezes. Não, dar atenção para a própria família eu tô dando bastante, mas ultimamente, por uns incidentes aqui, mas nada muito grave, mas eu sei que isso tá tomando bastante tempo do que eu estaria me dedicando ao feudo ao canal, honestamente. Já que uma coisa indiretamente acaba afetando a outra. Mas enfim, o senhor feudal na Idade Média, ele até podia passar parte do tempo caçando ao invés de lutando guerras ou de defender território para conseguir alimento para a família dele. Mas ele não era tão eficiente assim nisso, em produzir alimentos. Então, uma parcela muito grande da dieta dele e até das coisas dele adivinham da ideia do aluguel da terra, vamos dizer assim. Vamos usar essa expressão, aluguel da terra, porque ele alugava pro plebeu lá, pro camponês, para o cara poder desenvolver as atividades dele em segurança na terra do nobre. Em troca, o nobre receberia uma parcela da produção dele. E, enfim, eu diria que isso resume bem o que é o feudalismo. E como vocês podem ver, é um sistema prático de poder. E mais do que isso, é um sistema que já existiu. E provavelmente, na época, durante o momento que isso existiu, ele nem sequer era uma teoria, era um pensamento de algum filósofo político, era um ideal que eles queriam concretizar. Não. Na época era só a coisa mais prática que eles acharam para fazer. Coisa mais fácil, mais prática, mais conhecida, sei lá, alguma coisa assim. E por que eu quero chegar nesse ponto? Porque por mais que hoje a gente possa adorar teorizar sobre o feudalismo aqui no canal principalmente, mas em outros lugares também, na época que o feudalismo existiu, ele não precisou de nenhum ideólogo para criar teorias sobre ele, para ele poder existir e funcionar daquela maneira. Ele meramente existiu, ele meramente era uma organização espontânea. Não precisou de nenhum teólogo para evoluir as ideias dele ou coisa do tipo. Então, até por isso, eu não gosto de tratar o feudalismo como se fosse uma ideologia. Porque, tá,
A gente pode dizer que existe a ideologia, sei lá, existem muitas ideologias, existe o distributivismo. Existem ideologias mais socialistas ou mais social-democratas. Existe a ideologia conservadora, existe a ideologia, sei lá, de algum político aí, as ideologias de terceira via, a ideologia do ambientalismo. Mas vocês percebem que todas essas ideologias, todas elas, foram primeiro elaboradas por um pensador, ou mais de um até, foram elaboradas primeiro como ideias e posteriormente vieram a entrar no sistema político ou nos sistemas de poder, assim. Por isso que elas são ideologias, porque elas foram idealizadas primeiro antes de serem colocadas em prática. Alguém raciocinou, alguém planejou isso. Enquanto o feudalismo, não. O feudalismo foi primeiro colocado em prática e depois as pessoas passaram a teorizar sobre ele. E eu diria que é uma coisa que não é única e exclusiva do feudalismo. Existem outros modelos de poder que também não precisaram de um teólogo, um teórico ou nada do tipo, não. Não precisa ninguém ficar criando teorias e idealizando a coisa para poder surgir. O próprio regime monárquico, por exemplo, absolutista, ou a própria ideia de organização de poder oligárquica, são coisas que não precisaram de teóricos ou ideólogos para criar esses modelos de poder de organização social. Sim, são coisas mais arcaicas, são coisas mais que a gente consideraria mais primitivas, vamos dizer assim. Sim, mas provavelmente naquela época onde essas coisas surgiram, não havia tempo para os indivíduos ficarem pensando, não, pera, eu prefiro esse sistema de poder e não aquele. Então, vamos criar, idealizar o melhor sistema de poder aqui. Naquela época não existia isso. E em raros momentos aconteceu no passado tal coisa. Então, até por isso, eu particularmente não gosto muito de atribuir o feudalismo como se fosse uma ideologia. Agora, é possível defender o feudalismo como um sistema de poder bom, ou pelo menos razoável, ou melhor do que o que nós temos hoje? Cara, eu não diria que é impossível. Agora, honestamente, como eu já disse até então, eu não vejo muita coerência em considerar tal sistema de poder como se fosse uma ideologia, até por ele ter sido colocado em prática muito antes de ter sido concebido como ideia. Mas enfim, é só uma pequena reflexão esse vídeo aqui, nobres amigos. Então espero que vocês tenham gostado. É simplesinho mesmo, estou gravando aqui só para poder conseguir gravar alguma coisa nesse meio tempo. Aproveitar a chance. Mas se vocês gostaram, mesmo nesse formato simplesinho, por favor, aperta esse like que ajuda muito a gente aqui do canal. E se você não é inscrito e caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, se inscreve, ajuda mais ainda a gente. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima.